Eu espero que continue firme. Amém. Prontos para a palavra? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Eu gostaria de ministrar sobre a vitória sobre o desânimo. Amém? Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 9, diz o seguinte, presta atenção nos textos aqui. 6, 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Esse tempo aqui é kairos, significa uma oportunidade. Não é um tempo corrido, não é um tempo contado, mas é um tempo divinamente planejado. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu vou ler o versículo ao contrário, me acompanhe. Se você não desfalecer, então você colherá o que semeou. Porque muitas pessoas perdem a colheita daquilo que semearam na vida, porque eles desfalecem. Esse desfalecimento é traduzido em outras passagens da Bíblia como desmaiar na sua alma. Esse desfalecimento, ele vem por causa do cansaço de fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é fazer aquilo que deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. Amém? O bem na Bíblia está associado àquilo que é bom. O bom está associado àquilo que é propósito. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Fazer o bem é fazer tudo aquilo que a palavra de Deus te ensina a fazer. E aí Paulo diz, não se canse de fazer o bem, porque você vai colher. A colheita está às portas. Está chegando uma grande colheita, um milagre está vindo. Mas não se canse de fazer o bem, porque se você se cansar, a sua alma vai desfalecer. Esse desfalecimento da alma é o cansaço da alma. Não é o cansaço físico. Trabalhou um dia pesado, você está cansado fisicamente, ficou muito tempo dando aula, pregando de pé, e as minhas pernas doem, mas uma boa noite de sono, isso você recupera facilmente. Mas o cansaço da alma, não adianta noites de sono. Às vezes é mais perturbação durante a noite do que durante o dia. Cansaço de alma é quando as batalhas não cessam. É quando você busca uma cura, ora por ela, jejua por ela, declara a palavra e nada acontece. Eu me lembro de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin foi um grande homem da fé. O neto dele nasceu com um problema no crânio, no cérebro. Os médicos disseram para ele, não vai sobreviver. O menino sobreviveu. Kenneth Hagin foi um pregador de cura divina toda a vida dele. Segundo ele diz, ele nunca teve uma dor de cabeça. E o neto com um tumor no cérebro. E eles oraram, declararam a palavra, a igreja toda orando, e não tinha jeito. Se não operasse, o menino ia morrer. E aí o médico falou, vamos operar nos Estados Unidos, mas ele vai ter sequelas. Ele não vai ter uma formação da caixa craniana, uma coisa assim. Ele nunca vai poder fazer esforço físico, correr, e talvez fique débil mental. E eles oraram, e tinha uma enfermeira da igreja Rema, porque a igreja Rema, na Bible Church, lá em Estados Unidos, usa, e ele diz, nos livros dele, que a irmã que era enfermeira disse, eu senti a presença de Deus no quarto, na cirurgia. O filho dele, o neto dele, o neto dele é um cara muito grandão. Ele foi, durante a adolescência, jogador de rugby. Amém? Amém? Às vezes você está esperando algo e não acontece. Provérbios 13:12 diz o seguinte, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Nessa versão, amém, 13:12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O desfalecimento vem quando você espera
espera por algo, espera resolver o casamento, espera e você investe, você fez um curso, você fez outro, você já discutiu, e vez após vez surge o mesmo problema. Ele não muda, você não muda, ninguém muda, e a sua alma começa a se tornar cansada. A batalha não tem fim. Você está esperando uma gravidez, espera horas e horas e anos e ela não vem. Você espera um casamento, espera casar, o seu sonho casar, e anos se passam, você já passou da idade normal, talvez do casamento, e você espera, e chega um momento que você quer virar mesa. Você não aguenta mais porque a sua alma se cansa. E o Senhor está dizendo, não se canse de fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque a colheita está à porta, ouviu? Está à porta. As dívidas talvez acumularam na sua história. Você quebrou, você teve perdas, você fez escolhas erradas, você se sente culpado, você não vê saída, você ora, clama, você confia que Deus é bom, você sabe que você é filho amado, você declara a palavra, você ora em línguas. Nós jejuamos e falamos, orar em línguas é tão poderoso e não acontece nada. Você tem a tendência de cansar. Cansei do ministério, cansei da liderança. Os líderes decepcionaram você não confia mais em ninguém, você cansou. Já passou por isso? A Bíblia diz, não deixe de fazer o bem, não se canse. Hoje você vai lançar fora da sua vida todo o cansaço. Hoje é uma noite de vigor. Hoje é uma palavra profética, porque a profecia é para encorajar, para revigorar, para edificar a sua vida. Você vai sair daqui edificado em nome de Jesus, e nós vamos orar também, porque Deus está alinhando tempos na sua história. Aleluia! Está chegando a hora. Está chegando uma colheita na sua vida. Suas lágrimas são recolhidas diante de Deus, diz a Bíblia. Amém? Deus está por trás da história. O diabo é tão astuto que ele não pode roubar a sua salvação. Amém? Você sabe disso? Quando a Bíblia diz assim, somos salvos pela graça. O tempo verbal ali é o perfeito, no grego. Por exemplo, na cruz, Jesus disse assim, está consumado. Também é o tempo perfeito, do verbo no grego. O tempo perfeito significa uma ação feita, concluída e que permanece hoje e para sempre. Amém? Então, quando a Bíblia diz que você foi salvo, significa que você foi salvo lá quando creu, e a sua salvação permanece para hoje e para sempre. Paulo fala a Timóteo, o meu Deus, Ele me livrará do mal e me levará salvo para o seu reino celestial. Deus salvou você, mantém você salvo e livre do diabo, e levará você para o reino celestial dele. Não tem nada a ver com você, tudo a ver com a fé na obra consumada de Jesus, amém? O diabo não rouba a sua salvação, mas ele pode paralisar você. Ele pode impedir de você de chegar na linha de chegada. Ele pode impedir você de ser um vencedor. Ele pode fatigar a sua alma. E é interessante que o diabo, ele é tão astuto, que ele ataca sempre quando a sua alma começa a ficar cansada. Isso nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 17, quando Amaleque, pode pôr 17 e 18, quando Amaleque, que é um tipo do diabo, ataca Israel. O Senhor diz, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. Quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após de ti quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. E o Senhor disse, por isso você vai riscar a memória de Amaleque da face da terra, risca a memória dele. Amaleque é o tipo do diabo. Quando você está cansado, o diabo ataca você. Não aguento mais. Chega. Eu já tentei. Eu já vi tantos obreiros desistirem. Jovens brilhantes ungidos. Mas não suportaram a correção. Mais uma vez eu errei. Um deles eu me lembro. Ele dizia, não, de novo não. Não, de novo não. Essa já é a terceira vez que tratam isso na minha vida. Não, eu estou fora. E ficou fora mesmo. Se afundou em bebida,
e outras coisas. Pastor, ele é salvo? Sim, ele é salvo. Mas o diabo conseguiu cansá-lo. Ele não foi capaz de aceitar uma repreensão, uma disciplina. Nem era uma disciplina, era só uma correção de algo que havia ocorrido. Mas por ter sido 3 vezes a mesma coisa, ele não aguentou mais. Isso pode acontecer com você. O diabo quer cansar a sua alma. Há uma passagem na Bíblia interessante também sobre Sansão. Você sabe que Sansão era um homem ungido, forte. Ele não era esses musculosos que você vê por aí, um Rambo da vida. Nada disso, não acredito nisso. Isso é uma imagem humana. Eu acredito, na verdade, que Sansão é um homem franzinho, magrinho, e de repente ele carregava as portas imensas de aço com seus ferrolhos nas costas. Com uma queixada de boi, ele matou 1000 filisteus. Uma vez só. A unção de Deus vinha e ele se tornava forte. E a Bíblia diz que Sansão era ungido, mas tinha alguns problemas de caráter. Você sabe que nós devemos ter caráter e unção. Amém? Então você nunca deveria seguir somente aquele que tem unção. Você tem que seguir aquele que tem caráter e unção. Palavra e poder. Amém? Amém. E Sansão tinha alguns problemas de caráter, talvez por ser tão ungido, ele brincava com coisas que ele não podia. Ele era um nazireu, ele não podia tocar em morto, ele não podia beber vinho, ele não podia cortar o cabelo. E a Bíblia diz que ele se envolveu com algumas prostitutas, se envolveu com mulheres. Bem, Deus estava por trás de muita coisa, porque queria destruir os filisteus, mas ele encontrou uma tal de Dalila. Dalilas que roubam a unção. E é interessante, lá em Juízes 16, depois você lê isso, a Bíblia diz que ele começou a brincar, porque ele era um cara assim que gostava de brincar, tirar sarro, fazer charadas. E aí ela falava, mas me diz, como é que você é tão forte? Os filisteus haviam contratado ela, vamos te pagar muito se você descobrir. E a Bíblia diz que ele brincou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele zombava dela. E numa ocasião, ela começou todo dia. A Bíblia diz que ela molestava ele. Mas me diga, você não me ama? Me diga, me diga, me diga, me diga. E aí a Bíblia usa a expressão que ele cansou. Uma versão diz que ele cansou a alma. E ele disse para ela, a minha unção vem dos meus cabelos, eu não posso cortá-los. Quando você está cansado, você diz coisas que não deveria. Você escolhe o que não deveria, sabia disso? Muitas pessoas falam, pastor, Deus falou comigo. Foi Deus nada, foi a crise. Crise, C-R-I-S-E, crise. Oi, crise. Prazer. Qual o seu sobrenome? Crise também. É a crise. Ah, Deus falou comigo. Não, não foi. Foi a crise. Amém? Eu cansei, pastor. Cansei. As circunstâncias são muito difíceis. Semeei muito, investi demais. Investi minha vida, meu talento, minha juventude, meu dinheiro. E olha no que deu. Não deu em nada. Eu estou cansado. Calma aí. Hoje eu estou aqui para dizer para você, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo, e os tempos está vindo, você vai colher. Deus está programando a colheita na sua vida. Não se canse. Amém? Isso é poderoso para nós. E um grande exemplo na Bíblia disso é Davi. Davi, nós vamos ler 8 versículos de Davi, mas deixa eu dar um pano de fundo da vida de Davi para você se lembrar. Davi era um jovem em torno de seus 14 anos, quando o profeta Samuel seria hoje para nós o presidente Bolsonaro. Opa, deixa eu beber uma água aqui, acho que eu estou adiantando a coisa. Seria o presidente da República indo visitar você na sua casa. Ele vai lá, presidente, vem a comitiva, seguranças, é um evento nacional. A Globo, as redes aí estão acompanhando, o presidente vai visitar você, Viviane. Bem, era mais ou menos isso. Deus havia mandado Samuel ir na casa de Jessé, porque lá ele tinha escolhido um dos filhos de Jessé como o novo rei de Israel, porque Saul foi rejeitado. E Samuel vai para a casa dele, e
todo mundo preparado, todo mundo vestido. Ele fala com Jessé, Jessé apresenta todos os seus filhos, Eliabe o primeiro, formoso, até o próprio profeta se confundiu achando que era ele. E aí foi ungí-lo, Deus disse, não é ele, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram-se os filhos. E aí ele virou e falou, mas como isso é possível? Jessé, você não tem mais nenhum? Davi estava lá no campo, não foi chamado por uma reunião dessa. O profeta disse, chama os seus filhos. E o pai não contou Davi. Já viu alguns jovens? Meu problema é minha mãe, é minha mãe que não me entende, é meu pai que não me entende, eles que não fizeram o que podiam fazer. É sempre o pensamento de vítima. É o pensamento de jogar a responsabilidade sobre outro porque você está sofrendo de alguma coisa. Davi tinha tudo para ser um jovem amargurado, entristecido, afundado na amargura da vida. Para ser aí talvez um drogado, desesperado, buscando uma satisfação sem encontrá-la. Ele podia ser esse jovem. Mas ele foi chamado, o Espírito de Deus falou para Samuel, é ele. A Bíblia diz que depois de ungí-lo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Com essa unção, ele matou um urso e um leão. Amém? Foi com essa unção também que ele matou Golias. Mas a Bíblia diz que Saul, porque o Espírito do Senhor havia se apartado dele, um espírito de Satanás atormentava Saul, o rei endemoniado. O que você faria com o pastor endemoniado? Vem cá, pessoal, eu vou orar por você. A Bíblia diz que um dos súditos de Saul disse, olha, oh, rei, nós não sabemos o que fazer. Quem sabe se alguém tocar uma música, você vai se sentir melhor. Eu conheço um rapaz de boa aparência, sisudo de palavra, ou seja, Davi era um homem de palavra, falava e fazia. Ele tinha essa marca. E ele toca harpa, e o Espírito do Senhor é com ele. Chamei lá, veio o garoto. E aí os demônios vinham sobre Saul, e Davi tocava a harpa, e o demônio ia embora. E Saul se sentia aliviado. Amou Davi, a Bíblia diz que ele amou, pediu para Jessé deixar Davi morar com ele. E aí a história corre, aparece Golias. Davi vem da casa do pai trazer lanche, pegar notícias dos irmãos para o pai. E no momento que ele chega no Kairós de Deus, é lindo porque a Bíblia diz, numa das versões, que imediatamente, quando ele chegou, saiu Golias. Era o tempo programado por Deus, e ele ouviu o desafio de Golias. E você sabe a história. Ele venceu Golias, ficou famoso em Israel, livrou o exército, livrou a nação. Davi era um herói de guerra. Ele deveria ser coroado, deveria ser exaltado, mantido pelo rei. E aí o rei tomou para si, Davi foi colocado como um capitão, e a Bíblia diz que todas as empreitadas e batalhas de Davi, porque o Senhor era com ele tinha êxito. E aí quando ele chegava com o triunfo, o despojo das guerras, as mulheres cantavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Eu não sei se era bem assim, mas eles falavam isso aí. Okay. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E a inveja se apoderou de Saul. E está ele lá, endemoniado. E aí Davi vem tocar a harpa. Que lindo, Davi é uma figura, é o tipo de Cristo maravilhoso. Porque Davi, ele viu a graça, irmãos, na velha aliança. Davi sofreu punições por viver na lei. Sofreu sim. Mas ele viu a graça. Ele escreveu, a tua graça vale mais do que a vida, Senhor. Ele viu a graça. Amém? E você sabe qual era a marca de Davi? Davi amava a presença de Deus. Davi louvava a Deus de coração e com fé. Quando você chega aqui e no louvor fica de boca fechada, você perdeu uma grande oportunidade de sair diferente daqui. Louvor não é uma música qualquer. É o momento onde você libera fé. E fé no meio dos louvores, que trazem segurança para a sua alma, transformam a sua vida, transformam as circunstâncias. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade nunca. Amém? Mas a Bíblia diz que Davi está tocando, aí Saul, o demônio estava nele, ele era aliviado, o demônio ia embora,
mas a inveja entrou no coração dele e ele pegou uma lança enquanto Davi tocava e tentou cravar Davi na parede. Davi escapou, fugiu. Isso aconteceu, para encurtar a história, 3 vezes. 3 vezes. Davi podia ser um amargurado, falar, puxa vida, Senhor, eu estou aqui fazendo sua obra. O Senhor me ungiu. Olha, irmãos, é uma coisa complicada quando você está aí sentado e olha para aquele que está lá na frente e sabe que você é muito mais ungido que ele. Não é? Você começa a pensar assim, eu devia estar lá. Eu devia estar fazendo o que ele está fazendo. Eu me lembro, eu vou te falar isso como experiência, amém? Aqui é minha casa, então eu posso falar essas coisas. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, uma vez eu ministrei num culto, eu era bem jovem, devia ter uns 20 anos. E foi um mover de Deus, eu nunca esqueço a palavra que eu preguei naquele dia. E o pastor, meu pastor veio para mim e disse o seguinte, é muito ruim quando alguém começa a pregar melhor que você. E eu entendi que ele estava falando de mim. E naquela época eu falei, eu nunca mais vou pregar. Eu não quero mais pregar. Eu não estou aqui para pregar melhor que ninguém. Eu me lembro que eu tive que lidar com esse momento. Quase me cansei de fazer o bem. Você entende isso? Outra ocasião, quando eu estava já em outra posição, eu ficava sentado aí, e às vezes vinha a voz assim em mim, você devia estar lá, porque há uma unção que você pode liberar, poder fazer. E eu ficava meio inconformado com isso. Aí o Espírito Santo uma vez falou comigo, dia 15 de agosto de 2001, e eu nunca esqueci. Eu escrevi o que ele falou comigo. Ele me disse, eu estava orando, querendo mais de Deus. E aí o Espírito Santo, ele falou comigo. Ele me falou sobre 3 coisas que eu deveria fazer. Ele disse sobre a santificação para mim. Ele disse sobre a pureza e sobre a consagração para mim. E me deu frases relacionadas a isso que eu guardei. E ele me ensinou a pureza. A pureza, muitas pessoas pensam que pureza tem a ver com pecado sexual. O cara é impureza, porque a Bíblia diz impuro é pecado sexual. Mas não foi isso que ele me falou. Quando eu estava sentado aí e ficava pensando que eu deveria ocupar o lugar, porque eu tinha unção, ele disse para mim, isto é impureza. Se você quer o meu mover, você tem que aprender a cooperar comigo, sentado aí ou pregando aqui. É isso que eu ensino para o pessoal da equipe de louvor. Eu falo, enquanto você não adorar a Deus aí, como você adora aqui, você não está qualificado para estar aqui. Não é? Eu já vi muita gente do louvor ficar aborrecida porque eles não estão em evidência. Não estou dizendo dos irmãos aqui, estou dizendo de muitas pessoas que eu já vi. Davi podia ficar amargurado, porque ele era ungido. A unção estava sobre ele. Ele que matava os 10 milhares. Ele era o herói. Ele era bem visto. Ele era um homem de unção, que conhecia a presença. Tinha muitas virtudes, Davi. Mas a Bíblia diz que depois dessa terceira tentativa de Saul matar Davi, Davi fugiu. Ele fugiu e Saul começou a perseguir Davi. A perseguição durou em torno de 13, alguns defendem 15 anos. Sendo perseguido pelo rei. Olha, uma coisa é o seu vizinho te perseguir. Você pode mudar de casa, acabou. Ok? Outra coisa é o governador te perseguir. É o presidente te perseguir. Aqui eu me lembro quando o pastor Luísio não apoia governadores, porque sim, lá eles almoçam com o governador até que onde ele almoçou ganhou lá, ok. Mas por quê? Porque se ele apoia um, ele diz, e o outro ganha, acabou a paz da igreja. E lá como eles têm rádios, sítios, muitas coisas, são muito conhecidos, quando o governo quer dificultar as coisas, ele dificulta. Parece que a sua seta piscou assim, mais rápido, vai ser multado. Não é que piscou mais rápido,
vai ser multado. Eles encontram pelo em ovo para multar você. E Davi era perseguido por Saul, o rei. O rei falava e todo mundo fazia. O exército do rei atrás de Davi. Longos 13, 14 anos. Não foram 2 dias, 3 dias. 13 longos anos de perseguição intensa. Durante essa perseguição, no reino de Saul, por 2 ocasiões, Davi teve Saul nas suas mãos. Uma delas, Davi se uniu, ou melhor, 400 homens na caverna de Adulão se uniram a Davi. Depois conhecidos como os valentes de Davi, mas homens amargurados de espírito, endividados. Davi tornou eles matadores de gigantes. Mas eles estavam no interior de uma caverna, e Saul vindo persegui-los, ele entrou na caverna para aliviar o ventre, diz a Bíblia. E no fundo da caverna estava Davi e os homens dele. Saul entrou sozinho. E os homens de Davi falaram: Davi, Deus fez isso. Hoje ele entregou o seu inimigo na sua mão. Vamos lá acabar com ele. Davi se levantou e cortou a orla da veste do manto de Saul, que deveria ter deixado em algum canto. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que pesou-lhe o coração. Porque Davi era alguém sensível para o Espírito. E ele disse para os seus homens, deteve os homens e disse: Deus me livre de fazer alguma coisa contra o ungido de Deus. Amém? Por outra ocasião, Davi também teve a chance. Saul estava dormindo. Davi chegou com Abissai tão perto, tomou a lança e o pote de água dele. E Abissai falou: deixa que agora eu cravo ele na terra. E Davi disse a mesma coisa: Deus nos livre de levantar a mão contra o ungido de Deus. E depois Davi mostrou para Saul. Saul chorou e disse: realmente você é melhor do que eu. Mas Davi disse assim: olha, não tem como eu viver em paz nesse reino. Eu vou para a terra dos filisteus. E Davi entrou para a terra dos filisteus e foi andar com Aquis, rei dos filisteus, em Gate. Gate era a cidade de Golias, dos gigantes que ele matou. Saul ficou sabendo que Davi estava lá e parou de persegui-lo. Funcionou. Mas foram os piores dias da vida de Davi. Davi se associou aos filisteus e lutava pelos filisteus. 1 ano e 4 meses aconteceu isso. Na última batalha, Davi e seus homens se associam novamente ao rei Aquis, mas outros reis e governadores, né, do reino dos filisteus iam contra Israel. E os governantes chegaram para o rei Aquis e disseram o seguinte: nós não confiamos nesse Davi. E o Aquis falou: mas ele está comigo, ele é um homem confiável, isso. Não confiamos, manda ele embora. Aquis foi lá, falou com Davi. Davi disse: mas eu não fiz nada de errado. E o rei falou: você sai de madrugada com os seus homens. E nesse período que Davi estava com eles, 1 ano e 4 meses, ele pediu uma cidade. E o rei deu-lhe Ziclag, que é a passagem aqui. Davi com seus homens foram para essa batalha, tiveram que recuar 2 dias. No 3º dia, eles voltaram para casa, aonde estavam as mulheres, as crianças, e a cidade havia sido destruída. As mulheres e as crianças raptadas. Ninguém morreu, mas raptados. E essa passagem mais angustiante de Davi. Davi entrou em angústia. Davi escreveu nos Salmos: porque está abatido a minha alma. Davi escreveu nos Salmos: o meu leito é como um rio de lágrimas. Esse é o episódio que nós vamos ler, é o pano de fundo. Por favor, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, verso 1 ao 8, vamos ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag a esta ferido e queimado. Verso 2, tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar.
Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E é isso que vai acontecer com você hoje aqui. Você vai se reanimar no Senhor, seu Deus. Como eu gosto dessa passagem de Davi. Porque houve um dia, uma época na minha vida, eu trabalhava, eu estudava, era casado e já tinha filho. Rodrigo, meu filho. Era um período de transição na minha vida, várias coisas acontecendo. E eu perdi a motivação. Perdi o ânimo. E eu dizia, e por isso que eu valorizo tanto isso. Eu dizia o seguinte: Senhor Jesus, nada me motiva, só o Senhor. Vou dizer para você, não me motivava, eu ganhava bem, não tinha dívidas, eu gostava do que fazia, apaixonado pelo que fazia, estudava, a vida era boa, esposa bonita, tudo certo. Depois falem para ela. Tudo certo. Mas eu cheguei no ponto que eu dizia: Senhor, só o Senhor me motiva. E eu me lembro de ficar às vezes horas trancado sozinho no quarto. Ali, só orando, só falando com o Senhor, adorando a Deus. E tive assim experiências, presença de Deus, e saía de lá revigorado. Isso se passou por meses. E eu dizia, as pessoas queriam me dar coisas, me dar cargos, me dar funções, eu falava não. E eu dizia: Senhor, Tu és a minha única motivação. Por isso que eu valorizo tanto. Eu quero falar mais à frente. Como Davi se reanimou no Senhor, e você pode se reanimar no Senhor. Amém? Ser fortalecido nele. Ser de fato uma pessoa cheia da energia divina. A Bíblia diz aqui, como lemos no verso 4, os versos que nós lemos, que a primeira coisa que produziu desânimo nesse povo, certamente foi a circunstância de destruição. E a Bíblia diz que eles, perdas da família, dos entes queridos, e eles choraram por causa do desânimo, do desespero, eles choraram até perder as forças. Olha, o choro é uma coisa natural e boa. Os especialistas dizem que tem dois tipos de choro. Você pode chorar por alegria e a lágrima tem uma composição. Mas você pode chorar por dor e é outra composição. Chorar, bem-aventurados que choram. Mas quando o choro se transforma em desespero, choro contínuo, alguma coisa está errada. Você vai desfalecer na sua alma. Quando você permite que os seus pensamentos, abre os seus pensamentos para aceitar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, sobre o que você é, o que você tem, sobre a declaração da fé. Quando você permite pensamentos contrários a isso, a sua alma vai desfalecer, porque os seus sentimentos são resultados do que você pensa. Ouviu? Você não controla sentimentos. Não tente controlar sentimentos, mas você pode controlar os seus pensamentos. Assim como você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Você pode filtrar o tipo de pensamento que você tem. Provérbios diz: assim como você pensa, você é. Você é resultado do que você imagina ser. Ouviu? Sentimentos são consequências. Pastor, eu estou muito mal. Está pensando errado. Ah, mas não, tudo acabou. Está pensando errado. Porque você pensa errado, você declara errado. Amém? E a Bíblia diz que eles choraram. Choraram até perder as forças por causa da decepção do ocorrido. Algo interessante em 2 Coríntios, projeta para mim capítulo 4, verso 8. Paulo teve esses sentimentos. Eu me lembro, pastora, me lembrei um testemunho uma vez. A Rosana é uma boa conselheira, viu? Minha esposa, a pastora Rosana. Ela entrou, vale um elogio já, aleluia. E aí, mas eu me lembro uma vez que ela disse assim para uma mulher: está na hora de você enterrar o seu marido.
Eu nunca esqueci disso. Porque ela via essa mulher, irmã, perdido o marido por uma doença, aquelas repentinas, e eles estavam bem no casamento, não tinham crise no casamento, e ela perdeu o marido, e perdeu, eles eram relativamente jovens, e ela viveu anos e anos em luto, anos e anos e anos e anos, até que num aconselhamento a Rosana disse: querida, está na hora de você enterrar o seu marido nas suas emoções, na sua alma. E a mulher fez isso. E eu me lembro que ela foi livre. Porque mudou a maneira de pensar. Amém? Você sente porque pensa sobre. Se você quer mudar os seus sentimentos, você tem que mudar os seus pensamentos. Veja, estar animado é algo poderoso na vida. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu vos digo essas coisas, em João ele diz 16, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende fé. Não, tende coragem. Não, ele disse, tende bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo para vencer as tribulações da vida. Paulo, no capítulo 4 aqui, a segunda epístola de Paulo, é uma epístola que Paulo ele expõe tantas dificuldades que ele enfrentou no ministério e serve para nós como consolo. Amém? Hoje é um dia de conforto do Espírito para a sua vida também, de ânimo novo. A Bíblia diz em Atos que a igreja crescia no conforto do Espírito. Você sabia que o Espírito Santo quer confortar você? Ele quer revigorar você? Aleluia, ele fará isso. Paulo disse assim, vamos ler aqui 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu gosto de dizer o seguinte: sentimentos são verdadeiros e válidos, mas eles não podem ser destrutivos. No original, você consegue perceber, nessas palavras que Paulo fala, algo que não percebe no português. Então, Paulo está dizendo algo assim: em tudo somos atribulados, mas a tribulação, o sentido da palavra é pressão. Você já sentiu dor no peito, uma situação que te pressiona? Esse é o sentido da palavra no original. Uma pressão sobre você. Atribulado. Mas a tribulação não pode se transformar em angústia. Entendeu isso? Você vai ter a tribulação. Nós somos reis e sacerdotes, mas vamos ter dias de tribulação intensa. Se você não tem, uau, de onde você veio? Você é um anjo, chegou agora, é figura humana, é isso. Se você não tem tribulação na vida, você está vivo mesmo. Eu me lembro uma vez que um pastor, John Martins, lá de Portugal, disse o seguinte basta você estar vivo. Se você estiver vivo, você terá problemas. Eu achei muito bom, é isso mesmo. Nasceu, já começaram os problemas. Veja, mas a tribulação não pode levar você para angústia. O sentido da palavra angústia é estar num caminho estreito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: há tribulação, mas ela não é a sua vida. Não permita que se transforme na sua história. Entendeu? Aí ele começa a dizer, perplexos, porém não desanimados. O que é a perplexidade? Paulo estava dizendo, perplexidade traz o sentido de ficar sem recursos. Esse é o original. Ficar embaraçado, e não é em espanhol. É perdido. Você ficou sem recursos. Como eu caí nessa? É esse sentido. Meu Deus, como isso chegou a mim? Como eu não percebi? Perplexidade. Já teve casos assim. Mas a perplexidade, diz Paulo, não pode levar você ao desânimo. Interessante que a perplexidade, o desanimado, significa, é uma palavra mais intensa. É o choro que não pode se transformar em amargura. Você pode chorar e deve chorar. Amém? Choro faz bem. Ok? Mas não pode ser um choro constante de tristeza, de amargura, que nunca se resolve na sua vida. Porque senão a sua alma vai desfalecer e você não vai colher. Ouviu? O diabo vai roubar, ele vai atacar, ele vai impedir que a colheita programada por Deus ocorra na sua vida. Deus é bom e está enviando uma colheita. Então não desanime, não caia no desespero por causa da perplexidade. Levante-se. Aí Paulo diz, perseguido.
Olha só, perseguido, porém não desamparados. Paulo está dizendo, sim, tem gente criticando você, tem gente falando mal de você, você se sentiu injustiçado? Já percebeu a injustiça, né? A raiz de todos os males, irmãos, se chama justiça própria. Ouviu? O que nos impede de ter o favor de Deus se chama justiça própria. Aí Paulo fala o seguinte aqui, olha, nós somos criticados, injustiçados e incompreendidos. Muitas pessoas se sentem injustiçadas porque não foram compreendidas. Mas você não está me compreendendo. Não, você que não está me compreendendo. E ninguém a compreende, segundo ela pensa. Os pais não compreendem, ninguém compreende, os líderes não compreendem, o pastor não compreende. E Paulo diz, olha, você pode sim ser incompreendido, porém não pode ser abandonado. O sentido da palavra significa desistir de sobreviver. Entende isso? Então existem sentimentos, mas tais sentimentos não podem se transformar no desespero. Você não pode se cansar de fazer o bem, porque se você não se cansar de fazer o bem, você vai colher, e quando a colheita chegar, o gozo de Deus, de Jesus, vai se completar na sua vida. Deus vai encher sua boca de louvor, de alegria. Isso que Davi sabia fazer, essa que era a chave de Davi. Porque ele se movia no meio das dificuldades com louvor a Deus. Foi isso que ele fez. Paulo fala também abatidos, isso significa caídos. A outra expressão de Paulo, ele diz então, abatidos, porém não destruídos. Uma coisa é você cair, uma coisa é você perder realmente. Você não obteve a cura, o negócio não se completou, você não passou no concurso, você não conseguiu, você foi abatido em certo sentido, mas você não pode permitir que seja arruinado, destruído. Esse é o sentido. O sentido até é sair do caminho. Ser destruído é sair do caminho, é desistir, não quero mais, vou procurar outra coisa, não acredito mais. Paulo diz, ei, você pode ter caído, mas se cair 7 vezes, diz o Senhor, de todas eu vou te levantar. Amém? Então não importa as quedas da vida, todos caem, só os vencedores levantam. Deus vai te levantar. Deus programou algo bom a seu respeito. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, para te dar um fim que te faz bem, diz a Bíblia. Ele está por trás de tudo. Creia. Não se canse de fazer o que deve ser feito. Permaneça firme. Amém? Aleluia. A colheita está vindo. Há muitas situações que querem nos deixar desanimados. Bem, dinheiro é uma delas, né? Dinheiro, falta de dinheiro. Mas olhe para Jesus. Jesus não se abatia por causa da falta de dinheiro. Como ele mandou os discípulos, vocês vão sem cartão de crédito, sem cheque, sem onde morar, sem nada. Ele mandou os discípulos sem nada. E depois eles voltaram e Jesus disse, alguma coisa vos faltou? E eles disseram, nada, Senhor. Jesus confiou a tesouraria para um ladrão. É um pensamento, alguns pensam de um jeito, outro de outro, não quero entrar nisso. Você confiaria? Jesus não se perturbava, não se desanimava por causa do dinheiro. Você pode dizer, mas era Jesus. O que você pensa? Qual a diferença entre ele e você? Eu acho que ele sabia que ele era filho amado. Eu acho que ele tinha segurança e certeza que Deus, o Pai, nunca ia deixar ele na mão. Eu acho também que ele sabia que quando ele orasse, Deus, o Pai, iria cuidar e prover para ele. Você sabe dessas coisas também? Assim como ele é, você é. Você também é filho amado. Também o Pai. Amém, 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 amém. Glórias a Deus. Faz tempo que eu não prego com o microfone assim, vai ser bom. Você sabe dessas coisas também? Aleluia. Assim como ele é, você é. Seu pai cuida de você. Cuida muito de você. Tem uma coisa que eu reparei aqui nos passarinhos aqui do Rio Grande do Sul.
Tchê. Os passarinhos aqui são mais amáveis. Verdade. Os passarinhos descem lá em casa. Você passa perto deles. Eu gosto de caminhar, preciso de um som melhorado aqui para mim. Está meio abafado, talvez abrir um médio. E eu ando, faço caminhada ali numa praça e os passarinhos não fogem de mim e ficam cantando. Eu falei, aqui os passarinhos, eles têm mais fé. Porque Jesus disse assim, quando você se sentir ansioso e preocupado pelas coisas da vida, olhe as aves do céu. Se você semear, você colhe, amém? É o princípio. Mas Jesus diz, elas não semeiam e não colhem, mas Deus cuida delas. Você nunca vê um passarinho entristecido, chorando e falando, meu, socorro, socorro. Não, você não vê. Eles estão sempre comendo e cantando. Sempre cantando, voando, brincando. Impressionante. Assim, você vale muito mais do que os pardais e os passarinhos que estão aí fora. Você é filho de Deus. Deus cuida de você. Amém? Então não se desanime por causa do dinheiro. Não deixe o dinheiro colocar desespero em você. Não se preocupe por causa dele. O seu pai é dono do mundo. Amém? E a colheita virá. Para a sua necessidade virá. O teu pai vai suprir isso para você. Amém? Então você pode sentir sim, pode chorar. Chora diante dele. Mas não deixe esse choro ser desespero na sua vida. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então existem pessoas que dependem tanto dos sentimentos, e eu tenho tanta dó delas. Irmão, o sentimento foi dado para você sentir. Emoções existem para dar cor à vida. Você é um ser emocional. Amém? Nós somos seres emocionais. Mas a emoção não foi dada para dirigir a sua vida. Você anda pela fé, não pelo que sente. Você tem que lançar fora essa camisa de força emocional. Esse choro que fica. Você sabe que tem pessoas que choram lágrimas molhadas, mas tem pessoas que choram lágrimas secas. Elas represam os sentimentos dentro de si. Eles não choram. Tem pessoas racionais que falam, eu não choro, mas chora por dentro. E há tanto mal que isso gera dentro das pessoas. Aqueles homens choraram a tal ponto de perderem as forças. Outra coisa que gerou desânimo ali em Davi é que os homens procuraram um culpado. Depois do choro sem força, eles quiseram achar o culpado. E o culpado é sempre o líder. Amém, líder? Aleluia, Deus te abençoe, te coroa de graça. Fique em paz para te dar graça. Mas você sempre vai levar a martelada. Davi levou. Mas por que você nos levou a lutar com os filisteus? Você podia ter deixado aqui um grupo de soldados. Você podia ter escolhido outra coisa, Davi. Nós seguimos você. Olha o que aconteceu. Porque essa é a essência da natureza do homem, da mulher, jogar a culpa no outro. É o pensamento do vitimismo. Foi assim já de Adão para com Eva. E quando você vai jogando culpa, quando não tem mais ninguém para jogar culpa, você descobre que você pensa que a culpa é de Deus. Foi isso que Adão falou. Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Comeu, Tiago? Podia falar, Senhor, me desculpe, eu comi. Talvez a história seria outra, não? Mas o que ele fez? Foi aquele! Não fui eu, a mulher que tu me deste, Senhor. Ou seja, eu estava aqui quietinho, andava pelo jardim, admirava as girafas, olhava para os leões e para as leoas, estava na minha. Aí o Senhor achou que eu não devia estar só. E um dia acordei e o Senhor me deu a mulher. Eu não pedi. Por que o Senhor fez isso? Foi ela, não fui eu. Aí ele foi para a mulher e falou, Eva, o que você fez? Senhor, foi a serpente. Toma na cabeça, serpente. Aí é o diabo mesmo, o diabo está por trás, todo mal. Mas em essência nós culpamos Deus.
É interessante, existe um provérbio 19:3, projeta ele. Não sei se você conhece, projeta 19:3, rapidamente esse provérbio. Diz assim, 3 ali, ó. A estutícia, tolice do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ou seja, pessoas fazem escolhas erradas. E quando tudo dá errado, elas dizem, por que Deus permitiu? Por que Deus não pôs a mão e parou? Por que Ele não mandou o anjo? Se Ele é Deus, Ele podia ter feito o vento entrar e soprado. Por quê? Porque você quis escolher e fazer a coisa errada. Não foi Deus. Deus não está mandando ou controlando a terra como você pensa. Existe a vontade permissiva de Deus. Se você quiser, Ele vai deixar você fazer. E a vontade perfeita de Deus, que é toda a sua bondade para a sua vida. Amém? Bem, mas alguns pensam que Deus está fazendo todas as coisas na terra. Outra coisa é que os homens ficaram amargurados e cheios de raiva. A amargura também, que vem do ressentimento, no fim de tudo, ela é contra Deus. As pessoas desaprovam as coisas que ocorrem, porque não aceitam a bondade de Deus. Você vê pessoas amarguradas, enraivecidas, como o filho pródigo, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é um exemplo clássico disso. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou a herança do pai. Naqueles dias, pedir a herança era pedir para o pai morrer. Foi e gastou com as meretrizes, com as prostitutas, foi lá para jogatinas e Las Vegas, se enfiou lá na prostituição, perdeu tudo, os amigos, e começou a comer com os porcos. Ele pensou, meu pai tem lá os que trabalham com ele e tem pão, vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele chegou, você lembra da história? O pai veio correndo ao encontro dele. Isso não acontecia naquela cultura. O pai o abraçou antes mesmo que ele falasse, o beijou, deu uma veste nova, sapatos novos e colocou o anel de autoridade no dedo. O anel de autoridade no dedo era o selo da família, era como um cartão de crédito, e para aquele homem era um cartão black, sem limites. Então, quando se fazia compras, e como garantia, era o selo do anel. Ia lá, comprava muitas coisas, podia parcelar essas coisas. Aí eles colocavam uma cera quente no documento, onde estava tudo relacionado, e o anel da família era o cartão de crédito que, aprovado, pode levar o produto. O pai dá para esse menino cara de pau, menino irresponsável, menino que aprontou. Pensa, você faria isso? Você faria isso? Lá nós vemos a bondade do pai. E aí o irmão do filho pródigo chega e uma festa está acontecendo. Uma festa de casamento. O porte era de casamento. Uma festa de 15 anos maravilhosa. Uma festa imensa. E ele fica amargurado, ressentido, irado, e não entra. O pai vem e diz, meu filho, seu irmão estava morto e reviveu, vamos celebrar. Ele falou, pai, eu nunca transgredi um mandamento seu, eu nunca saí de casa, eu nunca desperdicei o seu dinheiro, eu dou o dízimo de tudo. E o senhor nunca me deu um cabrito para matar e fazer uma festa com os meus colegas. O pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Bem, aqui existem o filho pródigo ou o irmão do filho pródigo. Eu já disse domingo para vocês, sou um candidato ao farisaísmo. Eu sou candidato a ser o irmão do filho pródigo. Nunca desobedeci um mandamento assim, nunca saí da igreja, nunca faltei num culto, nunca deixei de dar o dízimo, nunca deixei não sei o quê. Senhor, por favor. Essas pessoas que confiam em si não recebem o favor de Deus. Você sabe, o favor de Deus é unicamente baseado na justiça de Cristo. Cristo Jesus diz que 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, porque não passava do teto. Ele dizia, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os homens. Não sou adúltero, não sou injusto, não sou roubador. Ele classificou todos os homens
nesses 3 pontos. E virou para o publicano e disse: e nem como publicano, porque para um fariseu, publicano era tudo aquilo e muito mais. E nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, nunca aprontei nada. Eu venho à igreja, todos os cultos, sou um excelente líder, já multipliquei muitas células, eu sou fiel nas coisas, não aprontei nunca com a minha família. Senhor, obrigado, porque eu sou um bom homem. E Jesus diz que ele foi embora e não foi justificado. Veio o publicano de longe, nem ousava chegar no templo. A Bíblia diz que ele nem olhava para os céus, batia no peito e dizia: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim. A palavra propício é a mesma palavra que se usa para propiciatório, propiciação. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é a nossa propiciação. Amém? Esse publicano não tinha nada para apresentar, não tinha mérito nenhum para apresentar. A raiz de todos os males é a justiça própria. E a justiça própria se baseia no mérito. Eu penso que eu mereço, você pensa que merece, que você é bom. Não existe ninguém bom, não existe carne boa. Nós não somos bons. Bom é só Deus. E aí esse publicano, a Bíblia diz que ele falou: ser propício a mim. Veja, ele invocou o propiciatório, o sangue. E Jesus disse que esse saiu justificado, o outro não. Você sabe, o propiciatório era a tampa da arca. Dentro da arca existiam 3 elementos. Existiam as tábuas da lei, que testemunhavam contra o povo que desobedeceram o mandamento de Deus. Existia a vara de Arão, que testemunhava a desobediência, a rebeldia do povo contra a autoridade de Deus. Existia o pote de maná, que representava a rejeição do maná, da provisão de Deus pelo povo. Eram 3 testemunhos contra o povo dentro da arca. Mas havia uma tampa na arca, e essa tampa se chamava propiciatório, e 2 querubins voltados para a tampa, com as asas abertas, querubins da glória, diz a Bíblia. E eles estavam, por assim dizer, em figura, observando aqueles objetos que testemunhavam contra o povo. Mas no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa da arca, o propiciatório. E aqueles querubins em figura não viam mais os pecados do povo, mas eles viam o sangue do cordeiro. E por um ano o pecado era coberto. A Bíblia diz que Jesus, com o seu próprio sangue, subiu no Santo dos Santos, e sobre o propiciatório ele colocou lá o seu sangue, que fala coisas superiores ao sangue de Abel. Isso significa que quando você se apoia no sangue de Jesus, você é propício a todas as bênçãos de Deus. O caminho se abre, o céu se abre para você. O favor virá sobre as nossas vidas. Nós não confiamos em nós, confiamos em Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Como ele se reanimou? Esse reanimar, o verbo, só para você entender, no hebraico significa um verbo reflexivo. É algo que você faz com você mesmo. Amém? Quando você começa a declarar o que você é em Cristo Jesus, quando você declara o que a palavra diz sobre você, você começa a ter ânimo. Bem, eu vim para cá, minha vida foi de deixar muitas coisas. Deixei a igreja já com milhares, ganhava bem, tinha muitos recursos, abri outra igreja, deixei aquela, abri outra e comecei. Tudo de novo. Eu comecei com 93 pessoas. E eu me lembro, nós tínhamos uma porta de vidro, eu e a Rosana, antes dos cultos, punhamos as cadeiras e nós falávamos: vai chegar até aqui hoje, vai chegar até aqui. Não chegava, mas nós continuávamos. E depois chegou. E depois a gente aumentou as cadeiras. E a gente falou: vai chegar até aqui, vai chegar até aqui. Bem, chegou. Em 5 anos nós passamos de 1000.
Já tínhamos comprado o sítio, comprado outras coisas, estávamos tudo bem, e eu abri mão de tudo. E comecei de novo. Às vezes, ter que recomeçar as coisas quer cansar a sua alma. Quer dizer assim, poxa vida, de novo. Às vezes, tem que lidar com situações inéditas. Às vezes, você pode lidar com rejeições, pensamentos errados e tantas outras coisas. Quer desmotivar você. Mas eu aprendi isso no Senhor. Eu me reanimo no Senhor. Às vezes eu me reanimo andando. Eu falo para a Rosana assim, ela sabe, eu vou andar. Ela já sabe o que é. E eu ponho lá o fone de ouvido, vou ouvindo a palavra normalmente, a Bíblia falada, vou ouvindo a palavra e vou andar. Vou andar e andando, eu ando num ritmo que eu oro em línguas. Passa uns 20 minutos e eu me reanimo no Senhor. Faço ginástica para o físico, amém? Para a alma e para o espírito. Aleluia, isso é bom. Eu me reanimo no Senhor. Às vezes eu tenho que me trancar no quarto e começo a adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Eu não peço nada. Às vezes eu não tenho tempo de fazer nenhum e nem outro. E eu digo, Espírito Santo, eu não sei nem como orar sobre isso. Eu não sei o que fazer. Nem sei quem são, quem não são e o que eu vou fazer. Mas eu confio em Ti. E o Senhor ora de maneira perfeita. E eu só passo a orar em línguas. Mesmo às vezes que a alma parece estar batida, passa para mim em torno de uns 20 minutos, eu começo a sentir o meu espírito robustecido com poder. Amém? Eu não estou nem aí para os meus pensamentos. Eu simplesmente creio. Eu declaro. Eu penso simplesmente naquilo que está escrito. E eu declaro às vezes o que está escrito. E os meus pensamentos se fixam nisso. E eu me reanimo no Senhor. Pensar certo. Amém? A Bíblia diz que Davi ficou tão angustiado e ele se reanimou no Senhor. Era uma situação de desespero. 600 valentes contra Davi. Perdeu a mulher, filhos, tudo destruído. No campo dos inimigos. Desprezado pelo reino de Israel. Ele poderia estar amargurado e se enfiar no desespero. Em vez de escolher este caminho, como Saul escolheu, de perseguição, de crítica, de falar mal, de rebelião, e agora, já que Deus se esqueceu de mim, já são 13 anos, eu fiz tudo o que é certo, eu podia ter matado Saul, ele é meu inimigo, eu podia ter entrado com aquilo na justiça, eu podia ter feito a coisa, não fiz, ainda estou aqui, Deus nem se importa com o que eu fiz. Ele podia ser um homem amargurado, mas em vez disso, ele escolheu se reanimar no Senhor. E é isso que você deveria fazer. Escolher se reanimar em Deus. Eu me animarei no Senhor. Ele é a rocha da minha salvação. Pode um exército se acampar contra mim, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu escudo e a minha proteção. Ele cuida de mim. Davi escreveu muitos salmos em situações terríveis. Mas a Bíblia diz que aqui ele chamou o sacerdote Abiatar e ele pediu a estola sacerdotal. Davi não era um sacerdote, ele era rei. A estola sacerdotal é o manto de linho. Linho na Bíblia aponta para as obras de justiça na nova aliança de Cristo. Significa que ele se vestiu do éfod, da estola sacerdotal. Ele se vestiu da justiça de Cristo Jesus em tipo. Quão poderoso é, irmão, você declarar constantemente na sua vida que você é a justiça de Deus em Cristo. Porque quando você entende que a justiça é um dom, que não é pelo que você faz, não é por causa das nossas obras, o favor de Deus é liberado, o favor de Deus vem para aqueles que não confiam em si, são como o publicano, que não tem nada para apresentar, não há nenhum mérito, não há nenhuma virtude, mas eles simplesmente vêm baseados no favor de Deus, na graça de Deus, no sangue do Cordeiro. Esses recebem de Deus. Esses recebem de Deus. Tem pessoas que, por causa da sua atitude, eles acham que merecem o favor de Deus. É como casos que você vê. Às vezes tem um irmão fiel, serve ao Senhor, e aí aparece um tumor na vida dele.
Ele vem para frente e recebeu oração, tumor maligno. Ele é um homem íntegro, é um homem fiel, ele trabalha, ele cuida da célula, ele é uma pessoa que você pode contar. E aí vem uma mulher, uma prostituta, acabou de chegar, vem ainda com as roupas que se usa lá fora, e tem um tumor. Esse vem e diz: Senhor, eu estou aqui, a cura é minha, mas dentro dele é o pensamento: Senhor, eu sou seu filho, eu mereço isso, não? Eu mereço isso. O pensamento da mulher é: Deus, se existe algum favor, quando não há mérito nenhum, eu sou essa candidata, porque não tenho nada para te oferecer, não tem mérito nenhum em mim, eu estou aqui simplesmente para receber. E ela é curada e ele não. Aí você olha isso e fala: ah, não, injusto. Injusto dar uma festa para o filho pródigo. Injusto, não é injusto? Pastor, ele é infiel, olha o que ele fez. Para nós não soa bem isso. Mas quando nós abandonamos toda a justiça própria, todo o merecimento, sabe por que você fica aborrecido? Porque você acha que merece. Quando eu vim para Porto Alegre, supervisores de peso, eu ando com a turma é boa, são os pastores de pesos, ok? Eu, pela graça de Deus, estou na equipe do pastor Aloysio, outros pastores que vocês conhecem muito, pastor Naô, ok, pastor Wilson e outros supervisores. E no dia que eu falei: ok, eu vou, se vocês dizem que eu devo ir, eu vou. Foi assim, eu nem avisei minha esposa, eu saí de lá fazendo a mala para vir para cá. Cheguei em casa, foi quando eu fui, cheguei tão cansado, falei: Rô, vem, mandei uma foto de um chimarrão para ela já entendeu. Aí sexta-feira de manhã eu me lembro que eu acordei de madrugada, eu me tranquei no quarto, e chorei, e chorei, e chorei, e chorei. Falei: Senhor, eu sei que eles estão me mandando, eu confio na minha equipe, mas eu preciso de uma palavra, Senhor. E o Senhor me deu aquela palavra que eu preguei a primeira vez aqui, de Jabes. Ele me deu aquele texto. Jabes disse: tomara que o Senhor me abençoe. E a expressão lá é: me abençoe muito. Que o Senhor expanda as minhas fronteiras, e que a sua mão seja comigo, e me livre da aflição e da dor. E Deus ouviu Jabes, e eu creio que Deus me ouviu também. Eu pedi para todos os grupos que eu estava envolvido me abençoarem com essa palavra, né, Rosana? Todos eles. Falei: você tem que orar sobre mim isso. E os irmãos iam orar, os líderes, eu falava: você tem que citar esse texto. Eles citaram, o outro citou, os pastores citaram, e os outros citaram, o pessoal de São Paulo, todos os supervisores de São Paulo, eu também vivia na equipe deles, escreveram lá no WhatsApp, ok, eu falei essa palavra e eles me abençoaram com essa palavra. Eu creio, é uma palavra de Deus. E um deles, pastores nessa equipe, diz: Deus vai te honrar. Eu não falei nada, só disse amém. Aí eu penso aqui: você acha que Deus precisa me honrar? Você acha que Deus vai me honrar pelo que eu fiz? Você entende o que às vezes é mérito? Você acha que Deus tem que te honrar porque afinal eu deixei? Senhor, tu sabes o que eu deixei. Senhor, tu sabes o que eu fiz. Tudo bem que aqui é muito mais gostoso, mas tu sabes o que eu fiz. Entende isso? Aí eu apareço diante de Deus e falo: ó, Senhor, pensando: Senhor, teu servo lá disse que o Senhor vai me honrar. Me honra, Senhor, me honra, porque olha só o que eu fiz. Eu deixei aquilo para estar aqui, Senhor. Deus não tem obrigação de honrar você porque você fez alguma coisa ou não para Ele. Deus vai te honrar porque te ama. Deus vai te honrar porque Cristo foi honrado, porque você está em Cristo Jesus. Não é o que eu fiz que vai mover a mão de Deus, é o que eu sou nele que o fará. Você entende a diferença? E às vezes você vem para Deus e fala: Senhor, mas olha só, é mérito próprio. Dentro de você há um pensamento simples de: eu mereço, eu preciso, Deus precisa fazer, olha o que eu fiz. Joga fora isso. Vista-se com, aleluia, a estola sacerdotal do sacerdote, o sumo sacerdote que é Jesus. E aí Davi com a estola sacerdotal, porque quando você busca o Senhor, Ele fala com você.
perseguirei eles, Senhor. E Deus disse, sim. Eu irei e vou trazer de volta os despojos? Sim. O Senhor, eu vou vencer? Sim. Isso é tão lindo. Os estudiosos dizem que a sorte que Israel tirava era a pedra Tunim e Urim. Uma era sim, outra era não. E quando eles lançavam as sortes, oravam, uma das pedras brilhava. Então, se brilhava a pedra sim, Deus está falando sim. Muitas passagens na Bíblia você vai ver que eles só perguntam e Deus diz sim ou não, sim ou não. É o que parece até no contexto. Mas outros estudiosos dizem que neste manto havia o peitoral do sacerdote, o sumo sacerdote. E nesse peitoral 12 pedras com os nomes das tribos de Israel. E quando Deus queria falar algo para eles, é como aqueles brinquedos que as luzes se acendem, acendiam as pedras e eles escreviam as letras. E as letras, que eram o nome das tribos, formavam a palavra de Deus. Nós não sabemos como era. Mas hoje, quando você se veste da justiça de Cristo e se aproxima do trono da graça, o Espírito Santo vai falar com você, ele vai direcionar você, ele vai mostrar para você o caminho, ele vai dizer sim, vai, é isso mesmo, porque eu estou contigo, não temas, porque muitos são maiores, e maiores são aqueles que estão com você do que os que estão no mundo. Você é meu, eu te escolhi, você é meu protegido, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Você está guardado no meu amor. O Espírito vai falar para você. E Davi se reanimou no Senhor. E se levantou com 600 homens. E eles foram até o riacho de Besor. Besor significa literalmente animado. Lá em Besor ficaram 200 homens. Porque eles ainda estavam cansados. Mas a equipe vencedora que foi lá e matou lá os amalequitas e trouxe todo o despojo de volta. Não só o que haviam levado, como mulheres, crianças e bens, como também o dos amalequitas. Davi saiu de lá muito mais rico. Amém? Porque o Senhor era com ele e o Senhor era com você. Mas sabe qual é a equipe que vence? É a equipe que tem um líder animado. Ouviu isso? Nem todos cruzam Besor. Besor significa as águas de ânimo. Nós precisamos de equipe animada. Líder, a sua célula precisa estar animada. Equipes vencedoras são equipes onde existe o ânimo sobre todos. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Se necessário, nós carregamos no colo. Mas não fica ninguém sem a recompensa. Amém? Mesmo os que ficaram e não se animaram, nós vamos levá-los. Quando Davi voltou com os despojos, 400 guerreiros dele falaram o seguinte: não vamos repartir o despojo excedente com os que ficaram. Eles não lutaram. Vamos dar só as mulheres e os filhos, que são deles mesmos. E Davi disse não, isso se tornou uma lei em Israel. Ele disse, a recompensa dos que foram é a mesma dos que ficaram. Amém? Isso significa que líder, você é animado, precisa de pessoas animadas. E esses com vocês, você, seu líder em treinamento, o anfitrião animado. Se você tiver um anfitrião desanimado, fuja de lá. Tudo vai parar. Mas se você tiver um anfitrião animado, e você motive-o a ser animado, muitos ficarão animados. E nós vamos cruzar e pegar o despojo e a recompensa do Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Amém? No Senhor. Algo lindo. Se você ler a passagem, 3 dias depois, irmãos, Saul morreu. E Davi foi levantado como rei sobre Hebrom e Israel. 3 dias depois. 3 dias depois. Se você não se cansar na sua alma, acredite, o milagre está perto. Tem pessoas que desistem na virada do milagre. Não desista, em nome do Senhor Jesus. Não deixe a sua alma se abater, mesmo que as coisas não tenham dado certo, mesmo que o investimento não trouxe recompensa para você, mesmo que você não foi reconhecido ainda, não se canse de fazer o bem, não se canse, porque você vai colher. Deus está vendo, Deus está cuidando, Deus está anotando, Ele sabe, Ele vai conduzir você para o lugar certo.
na hora certa. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Rapidamente, aqui alguém no teclado para mim, só no teclado tá bom hoje. Aleluia, glórias a Deus, porque eu quero orar por um ânimo do Senhor na sua vida. Um ânimo do Senhor no seu casamento, um ânimo do Senhor sobre a sua mente, um ânimo do Senhor que vai te dar energia espiritual. Amém? Esse choro, esses sentimentos, esses pensamentos que têm drenado a sua energia, têm roubado a sua esperança, em nome de Jesus, você tem que escolher renunciar isso. Renuncie esses pensamentos, renuncie essas ideias do diabo de que não vai dar certo, de que você não tem saída, que você vai ter que abrir mão. Não abra mão da sua confiança, diz a Bíblia. Ela tem grande recompensa, porque o que há de vir virá e não tardará. Não tardará. É no tempo de Deus, é no tempo kairós de Deus, mas Ele não esqueceu das suas promessas. Oh, aleluia, a Bíblia diz que em Cristo Jesus todas as promessas de Deus tem nele o sim. A cura vai vir? Sim. A provisão vai vir? Sim. Senhor, eu vou avançar? Sim. Senhor, a minha família vai ser salva? Sim. Senhor, eu vou cumprir o propósito? Sim. Eu, Senhor, recebo graça, favor? Sim. Eu recebo alegria? Sim. Meu lar será cheio de paz? Sim. Em Jesus todas as promessas de Deus têm o sim. E nós voltamos o amém. Diga amém, amém. Diga amém, amém. Aleluia, aleluia. Jesus, toca no irmão que está ao seu lado, toca na pessoa que está ao seu lado. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro a tua palavra sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro sobre eles, Pai, que todo cansaço na alma, todo desespero, todo choro incontido, toda tristeza e amargura, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação que tem atormentado a mente, toda desilusão, toda decepção, pelos anos que se passaram, pelas promessas que não aconteceram. A tua palavra diz que a esperança que se adia adoece o coração, deixa a alma batida, desfalecida. Mas em nome de Jesus eu declaro sobre cada um aqui agora o poder da ressurreição de Jesus. Eu declaro a virtude do trono, a força do Espírito. Eu declaro sobre você força, receba força. Eu libero a força do Senhor sobre você. Seja fortalecido no Senhor. Eu declaro que os seus pensamentos se renovam, que seus pensamentos declaram o que você é. Você é um filho abençoado, você é justificado, você está na posição certa, na condição certa, para o favor de Deus, e nada o impedirá. Não são as guerras, não são as batalhas, não são as dificuldades, mas você herdará a promessa, você voltará com o despojo da guerra, você sairá mais rico do que entrou, você terá restituição, você terá prazer e alegria, você verá o passado como uma história que edificou a sua fé, que trouxe glória sobre a sua vida, que trouxe uma experiência com o Deus que é vivo sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero que você coloque a mão aqui na sua testa, em sinal dos pensamentos. Em nome de Jesus eu oro, eu declaro que toda mente cativa, todo pensamento acusador, todo pensamento de condenação, de morte, saia da sua mente, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que toda ansiedade saia, toda voz de incredulidade saia. Eu declaro a cura, você é curado em Jesus. Eu declaro a provisão, a história vai mudar, o quadro vai reverter, Deus mudará a sua sorte. Você é filho amado de Deus. Eu declaro paz sobre os seus pensamentos. Eu declaro que você se reanima no Senhor. Reanima no Senhor, o teu Deus, o teu Deus. Você é reanimado nele. Força vem sobre os seus pensamentos. Seus pensamentos são os de Cristo,
porque você tem a mente de Cristo. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu queria orar ainda. Você que está aqui